Já se sentiu como se tivesse crescido cedo demais, como se tivesse que ser o adulto em salas cheias de adultos que nunca agiram como tal. Todo mundo te chamava de maduro para a sua idade, como se fosse um elogio, mas o que eles estavam realmente dizendo era que você aprendeu a sobreviver. Você parou de chorar. Você parou de precisar. Você começou a carregar coisas que não eram suas. E a pior parte, você pensou que isso te fazia forte, mas força construída sobre o medo não te liberta. Apenas te torna quieto. E agora as pessoas olham para você e dizem que você está no controle. Mas lá no fundo você sabe que esse controle veio com um custo. Você esqueceu como descansar, como confiar, como apenas ser. Diga-me uma coisa. O que acontece quando você cresce antes que sua alma esteja pronta? Quando você passa a vida inteira fingindo estar bem e um dia percebe que esteve dormente por anos. E se você ainda for uma criança no corpo de um adulto de 40 anos? Nietzsche alertou sobre isso. Ele disse: quando o crescimento da alma é forçado, ela se fratura, que essa fratura nunca realmente cicatriza. É sobre isso que se trata, porque crescer muito rápido não te torna sábio, mas sim te destrói silenciosa, mas seguramente. Porque eles te ensinaram a ser útil, não livre, forte, não inteiro. E toda vez que você chamava isso de maturidade, você estava apenas ficando melhor em esconder a dor. Você se tornou confiável, calmo, capaz para todos menos para si mesmo. E essa é a tragédia sobre a qual ninguém fala. A morte que acontece enquanto você ainda está vivo. Mas Nietzsche sabia o caminho de volta. Ele disse: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Você nunca teve permissão para ser fraco. Alguém alguma vez te viu por quem você realmente era? Outras crianças construíam castelos de Lego. Você estava reconstruindo seus pais depois de outra briga. Outras crianças choravam e eram abraçadas. Você aprendeu que suas lágrimas tornavam um ambiente mais frio. Sua infância se calcificou ao seu redor. Aos 10 anos você estava petrificado. E agora, décadas depois, a pedra está rachando. Mas ninguém vê isso. Você sente, não é? Aquele esgotamento que o sono não conserta. Aquele vazio que o sucesso não preenche. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em paz consigo mesmo? Você acorda pesado, mesmo nos dias em que vence. Cada vitória parece falsa. Por fora, você construiu algo impressionante. Carreira, respeito. A aparência de ter sua vida sob controle. Mas por dentro, você ainda é aquela criança que nunca pôde ser criança. Você é o homem em quem todos se apoiam. A rocha. Aquele que lida com tudo sem hesitar. Agora ninguém nota suas rachaduras. Porque aqui está o que ninguém te conta sobre crescer muito rápido. Você não perde apenas sua infância. Você perde sua capacidade de se conhecer. A ciência confirma o que seu espelho já sabia. A dor te torna mais velho do que sua idade. O trauma acelera o envelhecimento biológico. Seu corpo reconheceu o perigo cedo. Decidiu que você precisava crescer mais rápido apenas para sobreviver. A violência na infância não apenas fere a mente, ela religa o sistema nervoso inteiramente. Mais de 64% dos adultos carregam pelo menos uma ferida de infância. A maioria carrega várias. Você não está sozinho nisso. Mas isso não faz doer menos. Seu cérebro desenvolveu hipervigilância antes de desenvolver alegria. Você aprendeu a escanear ameaças antes de aprender a reconhecer seu próprio batimento cardíaco. Seu corpo ainda pensa que está naquela sala. Imagens cerebrais mostram o dano claramente. Regulação emocional alterada, capacidade fraturada de conexão, ativação permanente da resposta de luta ou fuga. Isso nunca é uma fraqueza. É assim que a sobrevivência se parece, quando a infância se torna uma zona de guerra. O que os psicólogos chamam de parentificação. Você se tornou o terapeuta, o mediador, o pequeno adulto que tornava a vida de todos os outros mais fácil. E eles te elogiavam por isso. Tão maduro para sua idade. Ninguém perguntou por que uma criança estava gerenciando o caos adulto. Eles apenas pegaram o que você deu. Eles te usaram porque você precisava deles. Porque crianças precisam de seus pais para sobreviver. E quando esses pais estão quebrados, a criança não os abandona. A criança tenta consertá-los. Você se tornou muito disponível, muito útil, muito confiável. E em algum momento, eles pararam de te ver como uma pessoa com necessidades. Você se tornou uma ferramenta na qual eles podiam depender sem reciprocidade. Nietzsche disse que o indivíduo sempre teve que lutar para não ser oprimido pela tribo. Mesmo quando criança,
Você lutou para manter um pedaço de si mesmo, de uma família que pegava tudo. Quanto mais você amava, menos eles te valorizavam. Porque o amor incondicional de uma criança se torna esperado, dado como certo, usado como moeda, enquanto nada retorna. Você aprendeu cedo que o silêncio vence, que suas emoções complicavam situações já complicadas. Então você desapareceu em si mesmo. Parou de explicar, parou de defender, e eles chamaram isso de maturidade. Homens de verdade não se explicam, não por força, mas por saber que isso não muda nada. Que palavras eram desperdiçadas em pessoas que se recusam a ouvir? Uma coisa viva busca acima de tudo descarregar sua força. A própria vida é vontade de poder. A autopreservação é apenas um dos resultados indiretos e mais frequentes. Mas sua vontade de poder foi invertida, virada para dentro, usada não para se afirmar, mas para se suprimir para o conforto dos outros. Quando você para de tentar consertar as pessoas, você se torna perigoso para elas. Porque quando uma criança para de cuidar de todos os outros, o caos enterrado da família finalmente se manifesta. Então eles te pressionam, te culpam, te fazem sentir egoísta por estabelecer limites. Mas você não é egoísta, você está apenas cansado. Nietzsche escreveu: a disciplina do sofrimento, do grande sofrimento. Você não sabe que apenas esta disciplina criou todos os aprimoramentos do homem até agora? Mas ele entendeu que a faca corta para os dois lados. Pode te moldar ou te abrir. Há sofrimento que forja força, aquele que vem quando você finalmente tem um terreno sólido. E há sofrimento que fratura a alma, aquele que vem antes que você seja forte o suficiente para suportá-lo. Quando a dor vem muito cedo, você não a transforma, você se torna ela. Nietzsche falou do Übermensch, o indivíduo que supera limitações através da autocriação. Mas você não pode superar o que nunca teve a chance de se tornar. A criança parentificada nunca aprendeu a ser criança, então nunca pode se tornar totalmente adulta. Ela está suspensa para sempre, desempenhando um papel para o qual nunca fez um teste. O sofrimento só constrói o que sobrevive a ele. Você não sobreviveu como criança, mas se adaptou. Você estremeceu uma vez. O mundo te ensinou a nunca mais estremecer. A fraqueza era perigosa. A vulnerabilidade convidava ao castigo, ao abandono ou pior, à indiferença. Então você construiu muros. Você se tornou a rocha que nunca teve permissão para quebrar. Você ignora a fome, o esgotamento, a maneira como seu peito aperta quando alguém pergunta como você está. Você desenvolveu o que os psicólogos chamam de contradependência, afastando os outros antes que pudessem te deixar. Nietzsche escreveu: a capacidade de sofrer é uma questão pequena. Mulheres fracas e até escravos podem alcançar virtuosidade nisso. Mas você não apenas sofre. Você sofre como se fosse um trabalho. Isso não é força. Isso é um mecanismo de sobrevivência, vestindo a face da força. E está te matando lentamente de maneiras que não deixam marcas. Ninguém se importa até você vencer. Lembre-se disso. Essa verdade ressoa porque corresponde à sua experiência vivida. Você aprendeu cedo que o amor era transacional, que sofrer em silêncio era esperado, que suas necessidades emocionais eram fardos que ninguém queria carregar. Você sofre em silêncio porque ninguém entende. Porque quando você tentou explicar, eles minimizaram, compararam as próprias lutas, fizeram você se sentir culpado por ter necessidades. Então você parou de falar. Você carregou tudo sozinho. E eles confundiram seu silêncio com força, quando na verdade era apenas sobrevivência. Você se lembra quando percebeu pela primeira vez que o silêncio te mantinha seguro? Você se tornou hipervigilante, sempre procurando ameaças, incapaz de relaxar mesmo quando o ambiente é seguro. Você desenvolveu desregulação corporal, ou reagindo exageradamente a tudo, ou reagindo de menos a tudo, dissociado, dormente, assistindo à sua vida através de um vidro à prova de som. A intimidade se torna impossível, porque a intimidade requer vulnerabilidade. A invulnerabilidade aciona seu medo mais profundo. E se as pessoas virem o seu eu real? A criança assustada, ferida e carente ainda presa lá dentro. Elas vão te abandonar, assim como eles. Então você manteve sua distância. Você desaparece em vez de falar. Você chama isso de paz, mas é apenas distância disfarçada. Você se afasta quando a honestidade é necessária. Não por frieza, mas por saber que a vulnerabilidade traz dor. Eles sentem sua falta apenas quando você se vai. Quando sua ausência revela o peso que você carregava em silêncio, mas até então você se foi e não vai voltar.
O homem que para de mandar mensagens para todos encontra a paz. Não porque é antissocial, mas porque percebeu que a maioria das conexões era unilateral. Quando você para, descobre quem realmente se importa. O silêncio revela tudo. Você já notou como é pacífico quando você para de correr atrás de pessoas que nunca te procuraram? Homens não ficam frios, eles ficam cansados. Cansados de performar força. Cansados de serem necessários sem serem vistos. Ele não mudou. Ele apenas parou de se explicar. Parou de justificar seus limites. Parou de defender suas decisões. Parou de tentar fazer pessoas entenderem que se recusam a ouvir. Em algum momento, o silêncio se torna sua própria forma de paz. Você lida com tudo sozinho. Não porque é forte, mas porque pedir ajuda parece admitir que você é uma fraude, que na verdade não é tão capaz quanto todos acreditam. Que se soubessem o quão cansado você estava, eles iriam embora. Nietzsche escreveu: aquele que suporta a injustiça sozinho é terrível de se ver. Você carrega seus fardos sozinho, não por escolha, mas por condicionamento. Todo relacionamento parece um trabalho antes de começar, como mais uma pessoa que você tem que gerenciar. Você está exausto antes mesmo de a conversa começar. Como você ama quando o amor sempre pareceu trabalho. Nietzsche disse que na solidão, o homem solitário é devorado por si mesmo. Em uma multidão, os muitos o devoram. Agora escolha. Mas para você, ambos parecem morte. Sozinho você se afoga. Com outros você desaparece. Aqui está o truque mais legal. Você aprende a ter empatia com aqueles que te machucaram antes de aprender a ter empatia consigo mesmo. Você dá desculpas para a negligência dos seus pais. Você racionaliza a crueldade deles. Você minimiza seu sofrimento com frases como eles fizeram o melhor que podiam, ou outras pessoas tiveram coisas piores. Isso bloqueia a cura na raiz. Você não pode se recuperar do que se recusa a nomear. Nietzsche entendeu isso. E se prazer e dor estivessem tão intimamente conectados que aquele que deseja a maior quantidade possível de um deve também ter a maior quantidade possível do outro. Você experimentou uma dor tremenda, mas nega a si mesmo até o conforto básico de reconhecê-la. Quando você finalmente importa, Nietzsche entendeu que a solidão é remédio. Eu preciso de solidão, ou seja, recuperação, retorno a mim mesmo, o fôlego de um ar livre, leve, brincalhão. Mas você nunca foi ensinado isso. Você foi ensinado que a solidão é egoísmo, que o descanso é preguiça, que suas necessidades são fardos. Você desenvolveu o que os psicólogos chamam de self falso. Um self construído para agradar, para manter a paz, para sobreviver. Você consegue se lembrar da primeira vez que percebeu que estava performando para o conforto de outra pessoa? Você aprendeu a ler ambientes como uma língua, a ajustar sua personalidade como um camaleão, ajusta sua pele, a antecipar o conflito antes que ele chegue e neutralizá-lo. Você foi elogiado como tão maduro, tão responsável, uma criança tão boa. Você nunca desenvolveu uma identidade estável. Seu senso de self permanece definido pela utilidade. Quando você não é necessário, sente que não deveria existir. Você se sente invisível quando ninguém pede sua ajuda? Seus relacionamentos se concentram no que você fornece, nunca em quem você é por baixo da doação. O conceito de Nietzsche de se tornar quem você é requer primeiro saber quem você é. Mas você nunca teve o espaço para descobrir isso. Na sua infância, você passou seus anos de formação sendo quem os outros precisavam que você fosse. Então quem é você quando ninguém precisa de nada? Você não sabe. E isso te aterroriza mais do que qualquer outra verdade. Esta é a prescrição de Nietzsche. Fuja, meu amigo, para a sua solidão. Eu vejo você atordoado pelo barulho dos grandes homens e picado pelas picadas dos pequenos. Mas para você, a solidão parece perigosa. Um espaço onde verdades enterradas podem finalmente surgir. Um dia você perceberá que desperdiçou anos com as pessoas erradas. Pessoas que pegaram tudo o que você ofereceu e não deram nada em troca. Pessoas que valorizavam sua utilidade, mas nunca se importaram com sua alma. Você consegue sentir o peso desses anos perdidos? Essa percepção atinge como um trem de carga. Anos de lealdade e sacrifício por laços que nunca foram mútuos. Quando você completa 40 anos, para de buscar validação. A ilusão se quebra. A necessidade desesperada de aprovação que impulsionou seus 20 e 30 anos evapora. Você vê. Você passou anos performando para pessoas que nunca importaram. Você nunca perde amigos.
você os supera. Você para de corresponder à frequência deles. E em vez de luto, você sente alívio. A vida fica mais quieta quando você para de se importar em ser querido. A ansiedade constante sobre a percepção dos outros acaba. Você para de performar, para de encolher para caber no conforto deles. O silêncio que se segue é remédio. Ele percebeu que a paz era melhor do que a atenção. Que ser conhecido por algumas almas genuínas importa mais do que ser admirado por muitos superficiais. Que a solidão com integridade vale mais do que a conexão sem verdade. Envelhecer significa aprender a calar a boca e observar a falar menos e ouvir mais. Você observa homens mais jovens cometerem os mesmos erros que você cometeu, buscando validação, se estendendo demais, buscando valor através da aprovação dos outros. Você não os julga. Você se lembra de estar lá, mas parou de jogar esse jogo. Nietzsche disse que aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Eles adoram citar essa frase, usando-a para justificar o trauma, para fazer gaslighting em sobreviventes para que sintam gratidão pelo sofrimento. Mas eles esquecem que Nietzsche enlouqueceu. Ele não estava celebrando o trauma. Ele estava observando uma capacidade. Os humanos podem transformar o sofrimento em crescimento. Podem, não vão, não automaticamente. Crescer muito rápido não te torna mais forte. Te torna rígido, defensivo, emocionalmente atrofiado por baixo de uma performance de maturidade. A força real precisa de uma fundação. Apego seguro, identidade estável, valor além da produtividade. Estudos mostram que crianças parentificadas enfrentam riscos maiores de depressão, vício e relacionamentos quebrados. Elas lutam com limites, autoestima e o simples ato de precisar. Sim, algumas desenvolvem empatia e resiliência, mas a que custo? Você é como alguém que aprendeu a nadar sendo jogado em água profunda. Você sobreviveu, mas também desenvolveu um terror de se afogar, uma incapacidade de relaxar na água, um cálculo permanente de quão longe você está da margem. Você pode reconhecer as habilidades que construiu, enquanto também lamenta a infância que perdeu. Essas verdades coexistem. Nietzsche disse que a solidão nos torna mais duros conosco mesmos e mais ternos com os outros. De ambas as formas, ela melhora nosso caráter, mas sua solidão foi forçada, não escolhida. A diferença importa. Música. A vontade de poder de Nietzsche descreve o impulso humano de ir além de si mesmo. Mas sua vontade de poder foi corrompida na vontade de controlar. Quando o poder deixou de significar liberdade e começou a significar segurança, você aprendeu que segurança significava controle. Prever emoções, prevenir o caos, ficar vigilante. Você aprendeu a sobreviver apertando cada músculo da sua vida. Até sua respiração soa como estratégia. Essa hiperresponsabilidade continua na idade adulta como perfeccionismo, workaholism, controle disfarçado de cuidado. Você se lembra sequer de como é descansar sem culpa? A disciplina quebrará seu coração antes de te construir. Você é disciplinado a ponto da autodestruição. Incapaz de descansar, incapaz de receber, incapaz de simplesmente existir sem produzir. O homem que controla suas emoções controla o ambiente. Isso é o que você aprende, que a regulação emocional é igual ao poder. Mas você foi longe demais. Você não apenas regula emoções, mas as suprime. Você não precisa de motivação, mas de isolamento. As demandas dos outros te drenam, e a solidão se torna seu único refúgio. Somente no isolamento você pode derrubar a máscara e respirar. Quando foi a última vez que você se sentiu seguro o suficiente para apenas respirar? A felicidade é o sentimento de que o poder aumenta, de que a resistência está sendo superada, escreveu Nietzsche. Mas sua versão de poder não é crescimento, é controle de danos. Sua força não é forjada através do crescimento, mas através da sobrevivência a uma ameaça após a outra. Você não está vivendo, está se defendendo. Você confunde vigilância com significado. Você já se perguntou quem você seria sem a luta constante? Os homens mais fortes não buscam vingança. Eles seguem em frente em silêncio. Esta é sua filosofia agora. Aqueles que te fizeram mal não merecem sua energia, porque a vingança os alimenta. O silêncio os apaga. Você aprendeu que se explicar para pessoas que se recusam a entender é um fôlego desperdiçado. Quando você para de reagir, você se torna intocável. No momento em que para de se defender, você se torna livre. Eles não podem manipular o que não responde. Eles não podem ferir o que não se importa. A paciência é a ultimate flex. Não é espera passiva,
mas saber seu valor e jogar o jogo longo enquanto os outros perseguem momentos. Você aprendeu a suportar, a observar, a agir com precisão em vez de emoção. Nietzsche disse: a cobra que não pode trocar sua pele tem que morrer. Assim também as mentes que são impedidas de mudar suas opiniões, elas deixam de ser mente. Sua paciência se endureceu em rigidez. Você se tornou tão controlado que esqueceu como mudar. Que lá no fundo, por baixo de todo o fazer, você sente o vazio e o esgotamento. Você observa os outros relaxarem, brincarem, buscarem a alegria sem se afogarem na culpa. Você se pergunta: o que está quebrado em você que você não pode? Nada está quebrado. Você está apenas reagindo logicamente a um passado ilógico. Seu sistema nervoso está fazendo exatamente o que foi treinado para fazer. Nietzsche disse: quando falta autocontrole em coisas pequenas, a capacidade de aplicá-lo em questões de importância definha. Mas você aprendeu o autocontrole em tudo. Autocontrole total, controle tão completo, que se tornou autossupressão, autoanulação. Então pergunte a si mesmo: se o controle te mantém vivo, qual será o custo para finalmente deixá-lo ir? Nietzsche escreveu: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos que você carrega nunca é o inimigo. É sempre matéria-prima. Mas primeiro, você deve parar de chamá-lo de força. Quando a sobrevivência começou a parecer heroísmo, a recuperação começa com uma verdade brutal. Sua infância foi roubada. Não difícil, mas formativa. Não me tornou resiliente. Roubada. Os anos destinados a brincadeiras e erros e segurança. Esses anos foram tirados de você. Você consegue nomear os momentos em que foi roubado de ser criança? Você vai se pegar minimizando novamente. Esse é o eco do que se foi ainda falando. Não foi tão ruim. Outras pessoas tiveram coisas piores. Eu estou bem. Essas frases são mecanismos de sobrevivência sobrevivendo à sua utilidade. Quando você para de mandar mensagens primeiro, tudo muda. Você descobre quem realmente te valoriza versus quem simplesmente gostava da sua atenção. As pessoas que se importavam entrarão em contato. O resto se revela através do silêncio. Quem se revelou através da ausência em sua vida? Essa lição se aplica a todos os relacionamentos, românticos, familiares, amizades. Sua iniciação foi encobrir a indiferença deles. No momento em que você se desliga, você se torna misterioso. Quando você para de se explicar, para de defender suas escolhas, para de estar disponível, você recupera seu poder. As pessoas são atraídas pelo que não conseguem entender completamente. Sua transparência te tornou muito conhecido, muito previsível, muito fácil de ser dado como certo. Você foi muito leal à pessoa errada. Este é o arrependimento que te assombra. Você ficou tempo demais. Você perdoou demais. Você deu desculpas para comportamentos que deveriam ter sido inaceitáveis. Eles não perderam o interesse. Você apenas parou de alimentar o ego deles. Muitos relacionamentos são construídos sobre suprimento narcisista. Uma pessoa dá atenção, validação e trabalho emocional. A outra recebe sem reciprocidade. Quando você para de fornecer esse suprimento, eles seguem em frente e você percebe que nunca te amaram. Eles amaram o que você fazia por eles. Pare de dar desculpas para os adultos que falharam com você. Eles fizeram o melhor que podiam, pode ser verdade, mas também é irrelevante para a sua cura. Você pode ter compaixão pelas limitações deles, enquanto mantém a clareza sobre o dano. Lamente isso. Fique com raiva se precisar. O caminho de volta exige sentir o que você passou décadas evitando. Há uma criança dentro de você esperando, não por amor, mas por reconhecimento. Essa criança precisa de você, o adulto em que você se tornou, para finalmente fornecer o que foi retido. Isso não é fraqueza. Esta é a batalha final do guerreiro. Virar-se para sua própria dor com a mesma compaixão feroz que você deu a todos os outros. Seu corpo retém o que sua mente reprimiu. O aperto no seu peito quando alguém pergunta como você está. A maneira como você congela quando alguém se aproxima demais. O esgotamento que se segue a qualquer conversa emocional. Estes não são falhas, são sinais. Pratique permanecer presente quando o desconforto surgir, em vez de imediatamente consertar, explicar, entorpecer. Você não pode salvá-lo, você só pode retornar. Para aqueles criados como cuidadores, receber parece errado, perigoso, como roubo. É precisamente por isso que você deve praticá-lo. Deixe alguém te pagar um café.
Aceite um elogio sem desviar ou imediatamente retribuir. Peça ajuda com algo que você poderia tecnicamente lidar sozinho. Perceba o desconforto que surge. Esse desconforto não é perigo, é falta de familiaridade. Você passou sua infância dando de um poço que nunca foi preenchido. Agora você deve aprender a receber antes que não tenha mais nada para dar. Nietzsche escreveu: é preciso ter o caos em si mesmo para poder dar à luz uma estrela dançante. Mas ele também entendeu, e aqueles que eram vistos dançando eram pensados como insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Sua cura parecerá estranha para pessoas investidas em você permanecer o forte. Deixe-os pensar que você é louco. Você tem estado cercado por pessoas que roubaram sua solidão, sua energia, seu self, enquanto não ofereciam nada de verdadeiro em troca. Limites parecem cruéis quando você construiu uma vida de autoanulação, estabelecendo limites para o que você tolerará, o quanto você dará, quando você precisa de silêncio. Isso aciona a velha programação. Se eu disser não, serei abandonado. Se eu me priorizar, sou egoísta e errado. Essa programação é uma mentirosa. O amor não é medido por quanto você dá. É revelado por quanto você se recusa a perder. Pessoas que realmente se importam respeitarão seus limites. Aqueles que não o fazem estão te usando, não te amando. Comece a dizer não a pedidos razoáveis. Não porque você deve, mas porque você pode. Descubra que o abandono catastrófico que você teme não se materializa. O solitário oferece sua mão muito rapidamente a quem ele encontra. Este era você. Desesperado por conexão, você deu acesso a qualquer um. Agora você está aprendendo discernimento. Agora você está aprendendo que nem todos merecem sua presença. A história que você contou a si mesmo é que seu valor vem da utilidade, que o amor deve ser conquistado através de trabalho interminável, que suas necessidades são secundárias, sempre em relação às de todos os outros. Esta história é ficção escrita por adultos feridos que precisavam que você fosse algo que você não era. A verdade que nunca te contaram. Você tinha valor inerente no momento em que respirou. Suas necessidades importavam. Você merecia carinho, proteção, presença incondicional. Não como recompensa, mas como direito de nascença. Nietzsche falou do eterno retorno. Viver como se você fosse repetir sua existência infinitamente. Pergunte a si mesmo: uma vida de self abandonado e força forçada vale a pena ser repetida? O mesmo silêncio, a mesma dor, o mesmo esgotamento mascarado como capacidade para sempre. Você ainda chamaria isso de força? Se não, quem você seria se não fosse definido pelas necessidades dos outros? O que você buscaria se acreditasse que seus desejos importam tanto quanto os de qualquer outra pessoa? Seja você mesmo. Tudo o que você está fazendo, pensando, desejando agora não é você mesmo. O comando de Nietzsche corta o self falso. Tudo o que você construiu, toda a identidade que você performou, nada disso é realmente você. É sobrevivência confundida com self. Há uma razão pela qual a metáfora do deserto te atinge. Deserto significa isolamento, condições severas, aridez emocional se estendendo a todos os horizontes. Você aprende a sobreviver a essa paisagem, a extrair sustento de quase nada, a suportar brutalidades que outros não conseguem imaginar. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre os desertos. Eles se transformam com as condições certas. Eles florescem. Sementes adormecidas que esperaram anos, décadas pela chuva. Elas irrompem em cor. A chuva não apaga o deserto. Ela o ensina a florescer. Você é esse deserto. Você sobreviveu à seca por pura vontade e resistência aprendida. Agora é hora da chuva. A autocompaixão que você reteve vai parecer errado no início. Você vai querer retornar ao sofrimento familiar. A cura ativa todos os mecanismos de defesa, gritando que a vulnerabilidade é igual à morte. Mas do outro lado desse desconforto está algo que você nunca experimentou. Vida autêntica. Não performar, não defender, viver. O Übermensch de Nietzsche não é o homem que nunca quebra. É o indivíduo que cria seus próprios valores, apesar do sofrimento, que transforma a dor não negando-a, mas enfrentando-a. Você não pode se tornar isso mantendo o self falso construído na infância. Esse self foi imposto por circunstâncias que você não podia controlar. A verdadeira superação de si exige descobrir quem você é por baixo dos mecanismos de sobrevivência. Isso é aterrorizante. O self falso parece a única coisa te mantendo unido.
Mas na verdade é a jaula que impede a integridade. O que não me mata me torna mais forte, escreveu Nietzsche. Mas ele também escreveu: eu dei um nome à minha dor e a chamo de cão. A dor que permanece sem nome não te torna mais forte. Ela te devora por dentro. Nomeie sua dor. Enfrente a verdade de sua infância roubada. Pare de fingir que a hiperresponsabilidade é virtude e a indisponibilidade emocional é força. A força real é escolher a vulnerabilidade apesar do condicionamento, estabelecer limites apesar do medo, lamentar apesar do desconforto dos outros com sua raiva. A força real é escolher a si mesmo depois de décadas escolhendo todos os outros. Você não escolheu crescer muito rápido. Isso foi feito a você. Mas você escolhe o que acontece em seguida. Você pode continuar performando até não sobrar nada, mantendo relacionamentos baseados em utilidade, negando necessidades até que seu corpo se quebre. Ou você pode começar o trabalho brutal de retorno. Reconheça que a infância roubada de você importa, que você merecia coisa melhor, que você ainda merece coisa melhor. Viver é sofrer. Sobreviver é encontrar algum significado no sofrimento. Você tem sobrevivido. Agora aprenda a viver. O homem que nunca se explica não é mais forte do que o homem que se abre. Ele está apenas mais assustado. O homem que não precisa de ninguém não é independente. Ele está aterrorizado de depender, porque todos falharam com ele. Você tem fugido da dor a vida inteira, chamando isso de movimento para frente. Mas você não pode fugir de si mesmo. Eventualmente você para, se vira, e enfrenta o que tem fugido. Essa criança ainda está lá, congelada na idade em que tudo deu errado, ainda esperando que alguém finalmente a veja. A segure. Diga a ela que ela importa, além do que ela fornece. Esse alguém é você. Você chama isso de cura. Eu chamo isso de lembrar. Você nunca foi feito para sobreviver àquela infância. E ainda assim, aqui está você. Prova de que até fantasmas podem voltar para casa se guiados.